Hoje eu quero mostrar para vocês uma empresa que quase ninguém conhece no Brasil, mas que é um exemplo clássico de crescimento assimétrico na Europa. Essa empresa chama-se Caramurus, uma empresa biofarmacêutica sueca. Não é uma Big Pharma tradicional que vive de remédios genéricos, pelo contrário, é uma empresa de tecnologia farmacêutica focada em doenças graves e crônicas. Então, tecnologia de ponta sendo construída na Europa desde 1991. Então, é uma empresa que existe desde 1991. Eles usam um sistema próprio de liberação prolongada de medicamentos. Ou seja, ela pega princípios ativos já conhecidos e cria formulações que fazem o remédio durar muito mais tempo no corpo, com menos dose, menos efeitos colaterais e maior adesão do paciente. Isso é ouro em áreas como dor crônica, dependência química, doenças hormonais e neurológicas. É o tipo de empresa que não aparece no noticiário brasileiro, não está nos ETFs mais famosos, mas está resolvendo problemas reais de saúde e crescendo muito forte na Europa e em outros mercados também, como, por exemplo, o mercado americano. Mas por que ninguém fala disso no Brasil? Porque a maior parte do investidor brasileiro só olha para Estados Unidos, para Big Tech, para os grandes bancos, para commodities, e é compreensível, né? É aí onde o dinheiro está. Mas isso não significa que não existam oportunidades em outros lugares, e é nisso que a gente está focando quando a gente está trazendo essas análises, tá? Essa tecnologia própria chama Fluid Crystal. Aqui eles têm um vídeo onde eles explicam como que o medicamento funciona, né? Como que o medicamento é inserido no corpo humano, né, do paciente de uma maneira diferente. A explicação é um pouco técnica, eu não vou saber traduzir ela em palavras para vocês, mas o segredo dessa empresa está aqui. Está nesse sistema próprio de liberação prolongada de medicamentos. Eu assisti o vídeo, eu li um pouco sobre o tema e realmente trata-se de algo bastante interessante. Eu vou falar para vocês que é a primeira vez, desde que eu comecei a fazer essas análises de empresas europeias, que eu fiquei interessado efetivamente em estudar mais sobre uma empresa e efetivamente investir no seu papel, tá? Então, vamos lá. Só para a gente deixar claro aqui, para a gente voltar lá para trás, eu já tenho falado sobre existir um universo inteiro de empresas médias europeias, né? A gente separou aqui essa série de vídeos em empresas de pagadores de dividendos e empresas de growth, empresas de crescimento. A Caramurus se encaixa numa empresa de crescimento, tá? Ela é líder num nicho extremamente lucrativo, com proteção de patente, barreira tecnológica e um crescimento bastante estruturado, tá? Então, é exatamente o tipo de negócio que a Caramurus representa. Sobre a empresa, né? Uma empresa sueca, mais uma vez. A gente falou outro dia sobre uma outra empresa, uma empresa hoteleira nórdica. Aqui a gente está falando de mais uma empresa sueca listada na Bolsa de Valores de Estocolmo, que atende sobre o ticker CAMX, né? Valor de mercado são 41 bilhões de coroas suecas. Isso em dólares significa uma capitalização de mercado de 4,4 bilhões de dólares aproximadamente. Então não é uma empresa tão grande. É maior do que aquela empresa sueca de hotelaria, mas é muito menor do que as empresas de infraestrutura que eu mostrei aqui, a Iberdrola, as empresas como que eles chamam, meu Deus? Tem um outro nome, utilities. Muito menores do que empresas de utilities. Então, ticker CAMX, valor de mercado 4,4 bilhões de dólares americanos aproximadamente. Esses caras aqui possuem aproximadamente 280 funcionários. Ou seja, não é uma startup, mas também não é o que a gente chama de empresa dinossauro, engessada, difícil de se mover. Ela está no ponto ideal de escalar para crescer e muito, na minha opinião. Aqui estão mais alguns dados, olha. Mercado de intercâmbio, né? A Bolsa de Estocolmo, fundada em 91, farmacêutica, setor de farmacêutica e biotecnologia, 41 bilhões de coroas suecas, ações em circulação são 59 milhões de ações em circulação, ok? Então agora que a gente já entendeu um pouco a Caramurus, vamos tentar entender um pouco sobre o crescimento futuro dela, né? É uma parte muito importante quando tu está analisando uma ação de growth, uma ação de crescimento, ou seja, qual que é a perspectiva de crescimento futuro? É isso aqui que interessa, afinal não é uma empresa que paga dividendos. Então quando a gente fala de ação de crescimento, não olha dividendo, olha três coisas principais: crescimento de lucro,
crescimento de receita e estabilidade, escalabilidade do negócio. Segundo alguns analistas, o crescimento anual de lucro esperado é de 32% aproximadamente, 31,8% para ser um pouco mais exato. Então, crescimento de lucros esperados 32% ao ano, crescimento anual de receita aproximadamente 25% ao ano e o crescimento do lucro por ação por volta de 32%, tá? Isso aqui é crescimento de empresa de tecnologia, só que aplicado ao setor farmacêutico, ok? Vamos falar agora sobre valuation. Isso aqui é o que todo mundo quer saber, porque quer saber se a empresa está cara, se o papel da empresa está caro ou se não está caro. O Simple Wall Street compara o preço atual com o valor justo, estimado por fluxo de caixa futuro, ok? Então a gente tem que levar isso aqui em consideração. O preço atual da ação, então, são 698 coroas suecas, que é aproximadamente 70 dólares, aproximadamente 70 dólares. O valor justo estimado é mais ou menos o dobro disso, 1.154 coroas suecas. Então, aproximadamente 115, 120 dólares. Isso sugere, por esse modelo, que a ação estaria cerca de 40% abaixo do valor justo. Importante explicar, tá? Valor justo não é previsão. O valor justo aqui do Simple Wall Street não é previsão, é somente um modelo. É como uma bússola, não é como um GPS. Ok? Uma bússola, ela te dá mais ou menos a direção, mas ela não te dá exatamente o ponto de chegada. Uma coisa é a expectativa de preço a partir do fluxo de caixa futuro, mas também tem aqui a previsão dos analistas. Na previsão dos analistas, vamos ver se eu vou achar isso aqui fácil. Na previsão dos analistas, a diferença é menor. Cadê? Previsão de crescimento. Cadê? Segundo os analistas. É um pouco menor, tá? Cadê? QD, como diz um primo meu. Eu não vou achar aqui agora, mas é um pouco menor, tá? Não é essa diferença toda, é uma diferença de 14% aproximadamente. Eu encontrei esse dado antes, agora eu não estou encontrando, mas eu me lembro que era uma diferença de 14% aproximadamente. Então, o preço atual para o preço justo, utilizando esse método aqui de fluxo de caixa futuro, tem uma diferença de 40%. Mas, segundo os analistas do Simple Wall Street, a oportunidade aqui é de aproximadamente 14%. Onde que eu não vou perder tempo tentando encontrar isso aqui, mas é uma diferença de 14%, tá? Para o preço atual. Aqui, ó, achei. Aqui, ó. Analyst Price Target. Aqui, ó. 7 analistas dizem o seguinte, olha, o valor justo é de 809 coroas suecas. Então, uma diferença aqui de 15%. Então, subvalorizada em aproximadamente 15%. Ok? Lembrando, todos esses price targets, todos esses preços-alvos, eles só devem ser levados em conta como se fossem bússolas para preço futuro, mas não é garantia de que o preço chegará lá. Ok? Beleza? Então, só para deixar isso muito claro, isso aqui não é recomendação de investimento, isso aqui é análise, é uma perspectiva dos analistas do Simple Wall Street, são pessoas como todos nós, eles vão errar ou sim ou sim. Aqui a gente tem um pouco da comparação do price to earning da Caramurus em comparação com concorrentes. Em comparação com concorrentes, está razoavelmente abaixo da média, porque tem a Swedencare aqui, que está razoavelmente acima, 58,5 vezes, mas está razoavelmente na média, em 52,6 vezes é o price to earning da Caramurus, beleza? Então, nenhuma grande surpresa aqui, nada que chame de mais atenção. Em comparação com empresas similares, ela está valorada, está avaliada de maneira razoavelmente coerente, vamos colocar dessa forma. Ok? Agora vamos falar sobre volatilidade e risco. Tá? A volatilidade aqui, nesse caso, ela é menor do que a média. Aqui a gente tem esse dado, onde é que está esse dado? Aqui, ó. Aí, ó. Volatilidade, por exemplo, ela é menor do que a média da indústria. Volatilidade do preço da ação, tá? Aqui a gente tem a Caramurus, o papel da Caramurus, e aqui a gente tem a indústria. Então, a volatilidade desse papel é menor do que a média da indústria. A performance desse papel é melhor do que o mercado sueco e do que o setor farmacêutico local. Vocês podem ver isso aqui, ó. Aqui a gente tem a performance do papel da Caramurus nos últimos 7 dias, a performance no último ano, e aqui do setor farmacêutico sueco, ok?
performando mais nos últimos 7 dias e no último ano, e mais do que o mercado sueco como um todo. O mercado sueco como um todo, nos últimos 7 dias, corrigiu 0,1%, no último ano performou pouco mais de 8%. Quais são os riscos principais aqui? A dependência de pipeline e aprovações regulatórias, porque a gente está falando de uma empresa farmacêutica, então tem um monte de aprovação aqui nada é liberado a bel prazer aí dos seus executivos, e receita ainda concentrada em alguns produtos-chave, muito dependente daquela tecnologia lá que trouxe essa empresa, que tornou essa empresa uma empresa farmacêutica de tecnologia de tanto destaque, ok? Agora a gente pode falar um pouco sobre dividendos, né? Caramurus não paga dividendos, tudo que ela ganha é reinvestido na empresa, novos medicamentos, pesquisa, expansão. Isso é típico de empresa em fase de crescimento acelerado. Então, empresas de growth, de crescimento, na sua maioria não pagam dividendos. Então, aqui todo o valor, todo o lucro da empresa é reinvestido para o crescimento da empresa. Por isso chama ação de growth. Como que você se expõe a esse papel? Aqui está o ticker da ação, né? A ação é a CAMX, como eu já falei antes. Ela pode ser encontrada na Bolsa de Estocolmo, então você pode fazer um investimento direto no papel, ou você pode fazer um investimento indireto através de ETFs, né? Então aqui tem ETFs, por exemplo, de biotecnologia europeia, também existem os ETFs de healthcare da Europa. Então aqui, por exemplo, no Just ETF, você consegue colocar o nome da ação, o ticker da ação, nesse caso CAMX, e aí ele te mostra, por exemplo, em quais ETFs esse papel está, em quais cestas esse papel está. Então, nesse caso aqui, iShares Stock Europe 600 Health, Vanguard e 2 ETFs da Vanguard. Vanguard Developed Europe e Vanguard ESG Global All Cap Distributing. Tá? Então você pode se expor a esse papel através da ação diretamente, ou você pode se expor através de ETFs. Tá? Tem alguns outros dados que eu acho que são interessantes. Aqui, por exemplo, a gente tem um dado muito interessante que eu nunca tinha visto. A gente consegue ver como que está dividida, né, a propriedade dos papéis. Então a gente tem, por exemplo, 5,88% dos papéis na mão de pessoas com informação privilegiada, né? Potencialmente o CEO da empresa, executivos da empresa, que são pessoas que sabem, né, que estão lá dentro, que sabem o que vai acontecer com a empresa. Tem 22,5%, por exemplo, na mão de um público geral, de acionistas gerais. 35,2%, por exemplo, e aqui o total de ações, né? Então 5,88%, 3 milhões e meio de ações, 22,5% público geral, são 13 milhões e meio de ações, aproximadamente 35,2% na mão de empresas privadas, que é mais ou menos 21 milhões de ações, e aqui 36,4% na mão de investidores institucionais, são mais 21 milhões de ações. Ou seja, olha só que composição interessante, tá? Aqui a gente tem mais ou menos 70% das ações na mão de empresas privadas e institucionais. Depois tem 5%, provavelmente, nos executivos da empresa. E aí tem 22%, então só 22% das ações dessa empresa aqui está na mão de investidores como eu e vocês. Ok? Isso aqui é bastante interessante, acho que vale a pena a gente observar. Aqui a gente tem alguns dados a respeito, alguns outros dados a respeito da empresa. Quem que está à frente da empresa é o Frederick Tiberg, que é esse jovem aqui, né? Esse jovem aqui é o cara que está à frente dessa empresa. Ele está à frente da empresa há 23 anos. Há 23 anos o Frederick Tiberg está à frente da empresa. Então a gente percebe aqui que não é uma empresa que está de brincadeira. Tem o seu principal executivo à frente desde 2003. Então há mais de 20 anos. Uma empresa que foi fundada em 91. Esse cara aqui nasceu em 63. E é o CEO da empresa desde 2003, então há mais de 20 anos. É um cara que já tem mais de 30 anos de experiência no setor de biotecnologia e indústria farmacêutica. Então a gente percebe aqui tratar-se de alguém que entende realmente do assunto. Quantidade de ações, por exemplo, holdings in the company. Ele tem 1.500.000 ações. Isso mostra que o cara está comprometido, né? Ele está comprado, ele está colocando a pele dele em risco. 42 mil opções, 42 mil opções de empregados e 13.455 ações que podem ser ganhadas, que podem ser
incorporadas ao seu total a partir de um plano de performance. Eu achei isso aqui super interessante. Eu vou falar para vocês uma coisa. Esse aqui é o 4º vídeo, né? A gente fez 2 empresas consideradas utilities, né? Que são empresas de infraestrutura, de energia. São empresas de crescimento, pagadoras de dividendos. A gente fez uma outra empresa sueca, que é a Scandic, que é uma empresa nórdica do setor hoteleiro, que também paga dividendo, mas também é um papel de crescimento, capitalização de mercado de $2 bilhões aproximadamente. Aqui, a gente está falando de uma empresa de 41 bilhões de dólares, 41 bilhões de coroas suecas de capitalização de mercado, que são mais ou menos pouco mais de 4 bilhões de dólares de capitalização de mercado. É uma empresa ainda razoavelmente pequena, não paga dividendos, mas de tudo que eu olhei até agora, me parece a empresa mais organizada de todas e que eu achei a mais promissora. Especialmente por conta dessa tecnologia aqui desenvolvida por eles, chamada Fluid Crystal, né? Um dos elementos de risco na análise sobre essa empresa é justamente ela depender de poucos produtos. Mas os poucos produtos que ela possui são produtos patenteados. Ou seja, a barreira de entrada aqui ela é muito alta, eu diria. Para dizer o mínimo, ela é muito alta. Os caras desenvolveram tecnologia, patentearam a tecnologia e tornou-se algo importante, especialmente no tratamento de doenças crônicas, de doenças graves. E se tem um setor que eu acho que sempre vai existir e que sempre vai continuar avançando, é o setor farmacêutico. Né? A gente teve, em 2020, um exemplo importante do porquê que esse setor aqui é um setor que, quando o bicho pega, ele sempre se beneficia. Né? E nesse caso aqui, não é só uma farmacêutica que produz medicamentos genéricos, como eu falei no começo do vídeo. É uma farmacêutica que desenvolve tecnologias que disruptam, de certa forma, toda a área médica, toda a área de tratamento de doenças, de uma maneira que parece que traz mais qualidade de vida para quem utiliza. Eu acho que isso é muito importante. Né? Então ela pega os mesmos princípios ativos, que já são conhecidos, e aí ela cria formulações que fazem esses mesmos remédios durarem mais tempo no corpo, com menos doses, menos efeitos colaterais, maior adesão do paciente. Isso é realmente algo que me parece muito promissor. João, tu tens a ação da Caramurus? Comprasse? Já, ainda não comprei, eu não comprei nada. Mas, esse aqui é o 4º vídeo. Dos vídeos que eu fiz até aqui, analisando empresas europeias, essa aqui foi a primeira que me deu vontade de comprar. Eu não tenho ainda, mas eu confesso a vocês que me deu vontade de comprar, porque o setor de biomedicina, de farmácia, misturado com tecnologia, na minha opinião, é um dos mais interessantes de todos. Tá? Então, gostei muito do que eu encontrei aqui. Espero que as informações tenham sido valiosas para vocês. Se você não gostou, se gostou, se tem uma informação que eu não trouxe aqui que você quer compartilhar, deixa aqui nos comentários do vídeo. Espero que o tempo tenha sido bem aproveitado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Os comentários de vocês serão sempre muito bem-vindos. É importante para eu entender um pouco mais se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem que alguma coisa mude, fiquem à vontade para deixar qualquer tipo de comentário. Fechado? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.